Boa noite, meus aterrorizados, aqui é Angel Black com mais um vídeo de terror para vocês. Mas antes de contar a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também quero pedir a vocês que ativem as notificações do canal tocando o sininho. Agora, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos os grupos do Facebook que têm divulgado o nosso trabalho. Muito obrigado! Também quero agradecer aos canais parceiros, que estamos sempre juntos, hein, galera? E também gostaria de mandar milhões e milhões e milhões e milhões de beijos para todos os meus inscritos, pois eu amo vocês, vocês são tudo pro canal e sem vocês o canal não iria pra frente. Muito obrigado. Quero mandar beijo também para 3 inscritos que está sempre presente, sempre eu estou vendo eles ali interagindo comigo. Alex, beijo. Val Matos, beijos e um beijão também para o Kate Mon. Agora também eu gostaria de pedir para vocês que sabem uma história, um relato, um conto, mande lá para o e-mail do canal lusonjavermelha@gmail.com, tudo junto e letra minúscula, galera. E não deixem de visitar a página da Angel Black Contos de Terror no Facebook. Agora vamos parar de encher linguiça e vamos ao relato. A história de hoje é A Sobrinha do Padre e a Matilha de Lobisomens. Aliás, matilha não, né? Alcateia de lobisomens. Olá, meu nome é Leandro e o que vou lhes contar não sei ao certo se é relato, história ou lenda ou um delírio da cabeça de quem me contou. Mas ouvi da boca de uma velhinha em uma viagem que fiz ao México. Lembro-me que fui comprar ervas e algumas lembrancinhas na Feira das Bruxas, acho que era esse o nome, é uma feira muito grande de produtos místicos que tem no México. Um lugar onde se encontra de tudo para quem gosta do mundo sobrenatural, assim como eu. É um ótimo lugar para visitar quando vocês forem no México. Então, como eu estava lhes contando, eu estava em uma barraquinha de ervas quando chegou essa velhinha, que tinha vindo comprar algumas ervas também. Sem querer, nossas mãos se tocaram em cima de um galho de alecrim. Ela então segurou firmemente minha mão, olhou dentro dos meus olhos e disse: "Menino, sinto bondade em você." Eu sorri para ela e ela perguntou se eu estava com fome. Eu disse que não, mas ela insistiu: "Menino, estou com fome. Me acompanhe em uma refeição, não pelo alimento em si. É que faz tempo que eu não converso com ninguém de fora da minha tribo. E você não negaria, né, um pouco de atenção a uma velha, não é mesmo?" Pode parecer estranho, mas resolvi acompanhar aquela velha senhora até uma barraca de alimentação. Sentamos. Ela pediu uma montanha de nachos e guacamole. Gente, eu que sou jovem não conseguiria comer tudo aquilo em nem uma semana. Aí ela me olhou e disse: "Niho, preste atenção no que vou lhe contar. Essa é a minha história. Não vai me achar uma velha louca, né?" Eu respondi com muito respeito: "Claro que não, senhora." Aí ela pediu que eu mantivesse a mente aberta,
pois partes da história pareceriam inacreditáveis, mas era a mais pura verdade. Sorri para ela, sentindo com a cabeça, e aí ela começou a falar. Então, Ninho, eu era muito jovem na época. Ah, eu não te disse meu nome ainda, né? Me chamo Teresa. Já fui uma bela mulher, menino. Já faz mais de 70 anos. Xiii, bem mais de 70 anos. Eu tinha 15 anos e ajudava meu tio, que era padre em uma pequena capela do vilarejo onde morávamos, pois eu era órfã e meu tio me criou desde muito pequena. Tinha um homem forte, porém muito carrancudo, que morava em algum lugar longe do vilarejo, mas quase todo mês nos últimos tempos ele ia no armazém da vila comprar algumas coisas e ele sempre me olhava de modo estranho, coisa que eu não entendia muito bem. Eu só sabia que meu tio não gostava dele. Sempre que o caminho dos dois se cruzavam, eles se olhavam seriamente e meu tio desconjurava e até excomungava e amaldiçoava o homem. Só que sempre que eu queria saber o que havia entre eles, meu tio me repreendia de maneira muito brusca. Aliás, ele sempre foi muito rude comigo e logo mudava de assunto. Até que um dia, um domingo de manhã, me lembro de ter acordado, preparado o café da manhã para o meu tio. E aí saí, né? Fui limpar a capela para meu tio fazer a missa mais tarde. Me lembro que cheguei na capela e estava preparando os produtos de limpeza quando vi barulhos de cavalos que se aproximavam da capela. Depois disso, as coisas começaram a acontecer muito rapidamente. Aquele homem que meu tio não suportava nem ver entrou na capela. Ele e mais 3 rapazes um pouco mais jovens que ele. Do nada me agarraram, vendaram meus olhos e me jogaram em cima de um cavalo e saíram galopando muito rápido, não sei a direção. Eu ouvia eles falarem que aquele padre merecia sofrer e pagar por tudo que tinha feito. Eu ali sem entender nada, morrendo de medo, já imaginando o que aqueles homens fariam comigo, pois do jeito que eles falavam do meu tio, eu sinceramente achava que eles iam me matar para fazer meu tio sofrer. Depois de mais ou menos 2 horas de cavalgada, os cavalos pararam. Aqueles homens desceram de seus cavalos e aquele homem estranho e bruto retirou minha venda de maneira ríspida e me puxou pela mão arrastando para dentro. Eu tremia de medo, não sabia o que esperar daquela situação. Tinham 3 choupanas naquele lugar, todas feitas com bambus e barro e cobertas com sapê, mas eram bem grandes e limpas. Me lembro que assim que ele me arrastou para dentro de uma dessas choupanas, uma senhora já de idade avançada veio em nossa direção, me olhando fixamente. Logo, ela disse ao homem que me puxava pela mão: "Pode soltar a menina, afinal não tem como ela fugir daqui." O homem me soltou e saiu resmungando baixinho e batendo as botas no chão. A velha senhora se aproximou e arrancou uma gargantilha que eu sempre usei desde pequena e jogou nas chamas de um fogão a lenha. Logo, ela pegou umas ervas, uns galhos e começou a me bater de leve e me benzer em uma língua que até então eu não conhecia.
Eu ficava cada vez mais confusa. No almoço, fiquei observando. Tinha uma imensa mesa fora das choupanas, onde parecia que todos os moradores das 3 choupanas se alimentavam, mas eles se alimentavam todos juntos. Primeiro eles serviam a velha senhora e aquele homem estranho, que depois descobri que era Rafael, filho da velha senhora. Só depois todos se serviam, e eles comiam ferozmente, rasgando enormes pedaços de carnes mal passadas entre os dentes. Aliás, mais de 90% da refeição deles era carne. Até mesmo as crianças pequenas pareciam ser meio selvagens. Naquela noite, aquela senhora voltou a me benzer naquela língua esquisita que eu não conhecia e batia de leve com galhos de ervas de novo em mim, mas até que eles eram cheirosos. Depois ela me deu um chá, mandou que eu fosse dormir. Eu ainda estava com muito medo daqueles malucos, então achei melhor obedecer. Deitei em uma das redes daquela choupana, já pensando em como fugir dali. Mas nem se passaram 5 minutos, buft, caí em um sono profundo. Durante o sono, tive alguns sonhos muito estranhos e sem nexo, onde eu corria livre pela mata e logo chegava em uma clareira, onde eu via um homem sendo queimado vivo, enquanto outro homem, que eu não conseguia ver o rosto, segurava uma mulher grávida, que chorava e gritava de desespero, vendo aquele homem que as chamas consumiam, mesmo ainda vivo, se contorcendo de dor. Acordei assustada. Era por volta da 00:00 ou 1h e vi que só estava eu e as crianças na choupana. Dava para ver claramente, pois a lua estava bem cheia e alta no céu. Vi que os adultos tinham desaparecido. Nossa, era a minha chance de fugir dali. Me levantei bem devagar para não acordar as crianças e fui pé por pé até a porta, mas logo comecei a ouvir uivos muito altos e os uivos pareciam estar cada vez mais perto das choupanas, mas mesmo assim abri a porta e saí para fora. Quando olhei na mata, vi muitos olhos amarelos e brilhantes me fitando. Meu Deus, era uma alcateia com mais de 15 lobos. Eles eram enormes e eles uivavam em conjunto. De repente, todos ficaram em pé. Sim, como eu, como você. Como se eles fossem seres humanos, e continuaram a uivar em conjunto. Logo ficaram nas 4 patas e correram mata adentro. Assim que eles adentraram na mata, quis entrar para dentro, pois eu estava assustada. Mas do nada meu corpo começou a formigar. Depois veio uma queimação no meu estômago. Comecei a vomitar tudo o que eu tinha comido e as dores começaram. Eu senti cada osso do meu corpo se quebrar. Eu rolava no chão. Meu maxilar doía muito e estralava. Eu sentia meus dentes modificando-se. Meu Deus, se um dente doendo já é horrível, imaginem todos os meus ossos doendo e quebrando, meus dentes crescendo. Eu estava enlouquecendo de tanta dor. Depois, quando achei que ia morrer, que não suportaria mais aquela dor, logo a dor imensa foi substituída por uma sensação de liberdade e êxtase, e logo tudo se apagou. Acordei sozinha, já era de manhã. Eu estava nua na beira de um rio, estava toda suja de sangue e pelos de animais grudado por todo o meu corpo.
Me lavei desesperadamente, cobri minhas partes íntimas com plantas que peguei na beira do lago, ou seja, na beira do rio. Saí correndo. Quando dei por mim, eu estava em uma clareira, sozinha. Não sabia para que lado ir, não sabia para onde ir. Foi quando que, para minha surpresa, dei de cara com meu tio. Corri até ele. Eu estava feliz. Enfim, ele tinha me encontrado. Abracei meu tio e, para minha surpresa, ele me segurou firme e me afastou dele com cara de nojo. Só aí, então percebi que tinha mais 2 homens com ele. Eles me amarraram e meu tio começou a falar: "Você fede a cachorro molhado. Aliás, você fede igual a seu pai, sua maldita fera assassina." Eu não conseguia compreender o que ele falava. Tentei argumentar, mas como sempre fazia, ele não quis me ouvir. De repente, ele pegou um galão de gasolina e começou a jogar em todo o meu corpo. Aí eu caí e bati com a cabeça em uma pedra. Fiquei meio zonza e me lembrei do sonho que tive a noite anterior. O homem que segurava a mulher grávida enquanto queimava o outro homem vivo era meu tio, o padre da capela. Como pode? Ele me olhou e me disse que só o fogo poderia me purificar. Eu chorava e implorava pela minha vida. Afinal, ele era meu tio, minha única família. Ele então começou a rir. Logo disse que nunca seria tio de uma aberração abominável como eu. E mais, ele sempre havia caçado e matado criaturas como a que eu tinha me tornado. E que uma dessas criaturas teria enfeitiçado sua irmã e levado ela embora. E ele demorou mais de 3 anos para encontrá-la. E quando ele conseguiu achá-la, o desgraçado do lobisomem já tinha feito filhos nela. Uma menina, ou melhor, um filhote, com quase 2 anos, e outro filhote nojento da besta que estava na barriga da irmã dele. Aí ele continuou falando: "Então eu o purifiquei com fogo e fui obrigado a fazer o mesmo com minha irmã. Ela estava impura, além de ter dormido com uma besta de Satanás. Ainda tinha um filhote da coisa ruim no ventre." Logo respondi em lágrimas: "E eu, tio? Por que me manteve viva todo esse tempo? Por que me poupou?" Ele, cheio de ira, disse que não era para eu chamar ele de tio nunca mais, pois a minha boca era impura e nojenta, pois ele sempre sentiu repulsa de mim durante toda a minha vida miserável. Mas ele precisava de uma isca para encontrar toda a alcateia. E ele continuou dizendo que ele suprimiu minha sina com aquele amuleto, mas ele sabia que uma hora ou outra as bestas iguais a mim sentiriam meu cheiro e me achariam. E há alguns meses aquele homem estranho e carrancudo começou a beirar o vilarejo. Meu tio desconfiou dele e disse: "Enfim, valeu a pena tolerar você, menina. Como te achei aqui, significa que a alcateia daqueles bichos está perto." Aí ele disse com um olhar frio:
hora da purificação, sobrinha. Quando meu tio pegou os fósforos para me queimar viva, uma flecha lhe atravessou o peito e ele caiu morto no chão do meu lado. Logo depois apareceu Rafael e todos os moradores daquelas choupanas e acabaram com os outros 2 homens que estavam com aquele maldito padre, que um dia amei como se fosse meu pai e agora descobri que ele matou toda a minha família. Voltamos para as choupanas e lá a velha senhora me contou tudo. Ela era minha avó, mãe do meu pai, e Rafael Carrancudo era meu tio. Ela disse que apesar dos avisos, dos inúmeros avisos que ela dava para o meu pai, ele se apaixonou pela irmã de um padre do vilarejo e os 2 fugiram para longe. E quando resolveram voltar e se juntar à alcateia, foram pegos pelo maldito padre e seus homens, e o resto da história eu já sabia. Chorei muito, abracei minha avó e me juntei à alcateia, a minha alcateia. Depois de algum tempo, aprendi com a minha avó feitiços de ocultação para nunca mais sermos encontrados por caçadores de lobisomens como aquele maldito padre. E hoje sou a mais velha de lá e sigo o legado da minha avó. Assim que ela terminou de me contar essa história, chegou uma bela moça com traços indígenas e o cabelo comprido, dizendo: "Vamos embora, vó?" "Ai, desculpa, moço, ela estava te incomodando com as histórias dela, não é?" Eu disse: "Não, imagina." A senhorinha beijou meu rosto e se despediu de mim e disse de novo: "Ninho de bom coração", e foram embora. Passou-se uma semana e eu voltei para o Brasil, mas nunca esqueci da velhinha índia, daquela feira no México, nem a história que ela me contou. Vivo imaginando ela e sua alcateia de lobisomens correndo livre pelos campos da região. Meus aterrorizados, digam nos comentários o que acharam da história. Eu particularmente acho que foi um relato e tenho algo a dizer. Muita gente diz, né, a fera, o lobisomem é a fera, mas nesse relato a gente pode ver que a maldade do coração desse padre o tornou uma fera pior do que qualquer lobisomem. Agora, sem mais delongas, vamos à história de hoje. História, conto ou relato. Vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito, pois sou meio maluquinha e acredito muito no sobrenatural. A história de hoje é a história e a dor de um lobisomem de sina. João Pedro era de família muito humilde. Era ele, seu pai, sua mãe e mais 7 irmãos. Eles viviam em uma tapera, em um pedacinho de terra que ficava nos limites de uma enorme fazenda de café que ficava bem no interior do Paranazão. O ano era 1977, no mês de julho, e o fazendeiro, dono de todas aquelas terras, resolveu fazer uma visitinha naquelas partes da fazenda e ficou muito impressionado com o que viu. Mesmo com todo o frio que estava fazendo, as hortas e as poucas criações daquela família estavam tão bem cuidadas, e a família toda trabalhando unida para proteger as plantas com estufas muito bem feitas e os animais também muito protegidos do frio congelante que estava fazendo aquele ano.
O fazendeiro então chegou mais perto e o coração do pai de João Pedro gelou de receio. Ele achou que o homem estava vindo ali para pedir sua terra de volta, pois o fazendeiro deixou ele ficar morando ali com a família em troca dele cuidar da terra. Mas o homem podia ter mudado de ideia, afinal, as terras eram dele. O pai de João Pedro, mesmo com o coraçãozinho apertado, cumprimentou o fazendeiro. E este então lhe retribuiu o cumprimento e lhe disse: Ô, rapaz, preciso dar um dedinho de prosa com você. Logo, os dois entraram na humilde tapera e, tomando um cafezinho passado na hora com mandioca frita, começaram a conversar. O fazendeiro elogiou o trabalho dele e o capricho com que tudo ali era feito. Também disse que estava precisando de um homem com aquela determinação e coragem e cuidado para aplicar aquele mesmo método todo cuidadoso em toda a sua fazenda. Disse também que ele pagaria um bom dinheiro mensalmente e ainda doaria aquele pedaço de terra com escritura, tudo certinho para ele. O velho homem ficou muito feliz com a proposta e disse ao fazendeiro que aceitaria a proposta sim e de bom grado. E mais, era o filho dele, João Pedro, que era seu primogênito e que, apesar de ter apenas 20 anos de idade, era o responsável por ter criado, ou seja, projetado tudo aquilo, todo aquele método de trabalhar. E que ele ouviu o filho e por isso o fazendeiro viu aquele trabalho maravilhoso e gostou tanto do que viu. Portanto, quem iria trabalhar para o fazendeiro seria João Pedro. Eles entraram em acordo. João Pedro apenas pediu educadamente que o fazendeiro liberasse todos os meses 3 dias e 3 noites para ficar com a família dele. E ele escolheria esses 3 dias e essas 3 noites. O fazendeiro concordou e João Pedro então seguiu com o fazendeiro. Chegando na fazenda, ele foi muito bem recebido por todos. Bom, quase todos. O filho do fazendeiro, o Lando, um rapaz com quase a mesma idade dele, pouco mais ou pouco menos, pareceu não gostar de João Pedro assim de cara. E a coisa só piorava com o passar do tempo. João Pedro era muito educado e, com seu jeito, logo conquistou todos os empregados, tanto das lavouras quanto os da casa, e até mesmo revolucionou o modo dos peões cuidar das criações da fazenda, trazendo assim muito lucro para o fazendeiro. Um ano se passou e a fazenda se mostrava muito próspera, já tinha triplicado seus ganhos. E o patrão dizia a todos os outros fazendeiros da região que tinha o melhor empregado do mundo, que João Pedro tinha o toque de Midas, que tudo que o rapaz tocava virava ouro. E todos os meses, como o tratado, João Pedro ia ficar 3 dias e 3 noites com sua família, como o combinado. O fazendeiro nunca se incomodou com isso, achava até bonito o apego que ele tinha com a família. Mas Lando, o filho do fazendeiro, não gostava. Aliás, ele não gostava de nada que João Pedro fazia. Era uma inveja que só crescia e crescia e crescia conforme o tempo passava.
O pai de Lando, por várias vezes, pedia para que ele parasse com a implicância, que procurasse aprender sobre a terra, sobre o trato com os animais, sobre as lavouras, se não com João Pedro, que ele fizesse então uma faculdade de agronomia. Afinal, tudo aquilo ia ser dele e da irmã algum dia. Mas Lando não queria saber de nada. Era um rapaz mimado. Achava que todos lhe deviam obediência cega por ser filho do patrão e pronto. Até mesmo sua irmã, Rosa, ele tratava com desdém. E ele também dizia que o pai dele dava muitos privilégios a João Pedro, que era um simples empregado, vira-latas e morto de fome. Em uma segunda-feira, João Pedro tinha acabado de chegar da casa de sua família. Era muito cedo ainda, umas 5:30 às 6 horas da manhã. O fazendeiro, então, o chamou para tomar café da manhã junto com ele. Sentaram-se à mesa e, durante uma conversa demorada, começaram a procurar novas ideias para melhorar ainda mais o cultivo de café, pois o fazendeiro tinha comprado muitas terras e queria cultivar café de primeira qualidade nelas. Lando, que nunca acordava cedo, aquele dia, por milagre ou por azar, acordou, sentou-se junto a eles na mesa e começou a alfinetar João Pedro. E o pai também, com palavras do tipo que ali naquela mesa não era lugar para João Pedro, que ele deveria era estar lá fora com os vira-latas que era como ele. João Pedro educadamente pediu licença para o patrão e se levantou da mesa, pois não queria confusão. Lando, irritadíssimo por ter sido ignorado por um simples empregado, pegou a leiteira e jogou todo o leite quente que estava nela no rosto de João Pedro. O fazendeiro, então, irritado, expulsou o filho da mesa, enquanto Rosa, que estava na cozinha ajudando a mãe e a empregada, correu para ajudá-lo. Naquele dia, um sentimento de grande carinho nasceu em João Pedro e Rosa, enquanto a inveja de Lando se transformava pouco a pouco em ódio puro. Mais um ano se passou. João Pedro agora era noivo de Rosa. E o fazendeiro fazia muito gosto do relacionamento dos dois, pois ele sabia que, com o João Pedro do lado, a filha faria pelo menos a parte dela prosperar, já que ele tinha certeza que quando morresse, Lando torraria parte dele com farras, bebidas e mulheres e acabaria sem nada. Doía muito para o pai admitir, mas ignorante, bruto e sem educação como o filho era, nem amigos lhe sobrariam na vida. Quanto a Lando, seu ódio por João Pedro já tinha tomado dimensões extremas. Ele passava os seus dias e suas noites pensando em uma maneira de se livrar do rapaz, pois ele achava que João Pedro só tinha aparecido em sua vida para roubar tudo que era dele: o pai, a irmã, a herança, tudo que era dele. Entre esses pensamentos, ele também começou a questionar que sempre que João Pedro tirava os 3 dias para ficar com a família, sempre era a época de lua cheia. E por que ele ia religiosamente todos os meses exatamente naquela lua?
Ah, isso ele iria descobrir. Aquele mês demorou a passar para Lando, mas enfim chegou o dia de João Pedro ir visitar a família e ele então o seguiu, mas não se sabe como João Pedro notou que estava sendo seguido e o despistou, sumindo na mata. Lando então voltou para a fazenda, mas aquela noite ele não conseguiu dormir. Estava obcecado por saber o que o rapaz fazia esses 3 dias e essas 3 noites. Então ele foi no escritório, mexeu nos documentos do pai e descobriu que a família de João Pedro não morava tão longe assim e que morava mesmo ali nos confins da fazenda, depois de um braço da represa que cortava a fazenda. O braço da represa, para quem não sabe, é um rio que corta a fazenda. Lando contratou 2 cabras tão imprestáveis e gente ruim como ele, e à tardinha foram atrás de João Pedro. No caminho, já quase chegando onde o rapaz morava, viram uma moça sozinha tomando banho no braço da represa que cortavam aquelas terras e tentaram abusar da menina. Encurralaram-a, mas logo chegaram mais 2 rapazes jovenzinhos, mas a ajudaram a fugir. Mas Lando deu um tiro em um dos rapazes, bem no meio da nuca, e o rapaz morreu ali mesmo. Lando e seus capangas jogaram o corpo do jovem rapaz no rio e seguiram em direção à casa de João Pedro. Assim que viram a casa, deixaram os cavalos escondidos no meio das árvores e seguiram a pé, ficando então escondidos no pomar de tocaia, planejando um jeito de, assim que escurecesse, se aproximar da casa sem ser visto. A essa altura do campeonato, Lando já não queria apenas ver o que o João Pedro fazia. Era determinado, decidido mesmo a se livrar de João Pedro e de toda a sua família para sempre. Começou a escurecer e da onde Lando e os capangas dele estavam, dava para ver perfeitamente a casa, e eles começaram a estranhar uma atitude que viram. João Pedro estava acorrentando o pai com coleiras grossas e cadeados no pescoço e prendendo também pelo meio do corpo. Assim, estava fazendo também com a família toda. E preocupado, toda hora ele ia até a porta, olhava para o horizonte como se esperasse por alguém. Lando sorriu e olhou para seus capangas, dizendo: "Não estou nem aí com as loucuras desse imbecil, mas esse louco está facilitando o nosso trabalho. Assim que mandarmos ele para o inferno, queimaremos a casa com esses infelizes presos lá dentro." Eles já estavam se preparando para atacar João Pedro, quando a mocinha que eles atacaram no rio chegou. Chegou com um rapazinho que a ajudou a fugir deles. Correu, abraçou João Pedro, chorando copiosamente, e em meio aos prantos disse: "Mataram nosso irmão João. Solte os outros. Essa lua cheia, essa noite não vamos ficar presos. Vamos caçar." João Pedro e seus irmãos começaram a soltar os outros das correntes, mas logo foram surpreendidos por tiros. Um tiro acertou o ombro de João Pedro, que caiu no chão com o impacto da bala, desacordado. E um dos seus irmãos trancou toda a casa, pagando com a própria vida, pois tomou um tiro no peito e caiu no chão, já sem vida. Os capangas
estouraram a porta e invadiram a casa, e logo foram em direção às mulheres, pensando em abusar delas sexualmente antes de matá-las. Estavam tão empolgados com suas maldades que não perceberam que João Pedro, que estava caído ali no chão desacordado, começou a mudar. Os olhos de João Pedro, que antes eram azuis, se arregalaram e se tornaram amarelos brilhantes, e os ossos de todo o seu corpo começou a estralar, quebrando um por um. Logo, ele deu um grunhido muito alto e um urro de dor lancinante, e os capangas se viraram e viram que João Pedro estava virando bicho. Na frente deles, os pelos cresciam e seus dentes também. Quando viraram, viram que toda a sua família também estava mudando. Alguns acorrentados ainda e 2 deles livres. Lando e seus capangas até esqueceram que estavam armados. Saíram correndo como covardes por suas vidas, sendo perseguidos por 3 enormes lobos negros, de olhos amarelos, enquanto os que estavam acorrentados uivavam muito alto. Os 3 lobos que os perseguia também uivavam muito alto, grunhiam e babavam, e tinha ódio no olhar, e seguia atrás deles. Assim que já estavam bem longe da casa de João Pedro, os lobos dilaceraram os 2 capangas na frente de Lando, que chorava ajoelhado, implorando pela própria vida, enquanto aqueles 3 lobisomens andavam ora de pé, ora nas 4 patas, em círculos ao redor dele. Logo, os 3 foram para cima dele ao mesmo tempo. Foram para cima daquele imprestável e, para simplificar, fizeram cabo de guerra com Lando ainda vivo, arrancando todos seus membros e depois arrancando sua cabeça com os dentes. Quando o dia amanheceu, João Pedro e seus irmãos retiraram o corpo do irmão deles do rio e levaram para casa e o velaram junto com seu outro irmão, que também teve a vida tirada por aqueles malditos na noite anterior. No 3º dia, João Pedro voltou para o seu trabalho como se nada tivesse acontecido, para proteger assim o segredo de sua família. Mas quando chegou na fazenda, mais um golpe de dor atingiu seu coração. Ele descobriu que o velho fazendeiro, que ele considerava como um segundo pai, tinha morrido de um ataque fulminante depois que os peões acharam o corpo do filho dele e dos amigos mortos e estraçalhado por ataque de animais selvagens, provavelmente onça. Ele continuou trabalhando na fazenda e com o tempo se casou com Rosa. Mas, como sempre fazia, continuou. Sempre passava 3 dias e 3 noites por mês com a família e Rosa ficava na fazenda. Ela nunca o questionou, pois confiava muito nele. Mas João Pedro nunca foi totalmente feliz, pois a inveja e o ódio de Lando deixou sequela. Além de ter perdido 2 irmãos tão queridos e o patrão que ele tanto considerava, descobriu que Rosa era cardíaca no dia que teve seus filhos gêmeos, pois ela morreu de infarte durante o parto e, o pior, morreu sem saber
o que ele era, pois se ele contasse, tinha medo dela odiá-lo pelo que aconteceu com o irmão dela. Nos dias de hoje, ele vive com outra mulher e tem uma família, e com a família ele vive naquela fazenda. Mas ele sempre se pega pensando que tudo teria sido tão diferente se não tivesse sido o ódio e a inveja de Lando. Meus aterrorizados, que relato, hein? Esse sentimento e a inveja é capaz de destruir tudo mesmo. E agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje? História, conto ou relato? Vocês decidem se acreditam ou não. Bom, eu acredito, pois o sobrenatural está aonde menos esperamos. A história de hoje é A Alcateia de Cane e a Menina dos Olhos Coloridos. Olá, Angel, meu nome é Maria. Hoje já tenho 70 anos de idade e o que vou relatar aconteceu quando eu tinha 27, faz tempo, né? E trabalhava em uma fazenda de uvas no Rio Grande do Sul. Me lembro como se fosse hoje, a madrugada de 1977. Para ser mais exata, o dia 10 de agosto de 1977. Naquela madrugada, nascia a pequena Isabelle, menina linda, tão linda que deixou todos na casa grande boquiabertos. Como todos diziam, ali naquela região, a menina tinha tudo para ter uma vida repleta de felicidade, pois tinha nascido em berço de ouro, pois aquela família era muito rica e tradicional. Então, sendo rica e bonita, aquele bebê teria tudo para ser feliz. Será? Dentre tantos empregados da casa, a patroa confiou a mim os cuidados com a pequena Isabelle. Já nos primeiros meses de vida, começamos a notar algo diferente na menina. Os olhos dela, que antes eram azuis, quando ela nasceu, estavam mudando, mas o incrível era que não eram os dois olhos que estavam mudando, era apenas um. Então, conforme o tempo passava, Isabelle desenvolveu heterocromia. Um olho dela continuava azul e o outro aos poucos foi ficando verdes. Mas isso não deixou a menina mais feia e em nada interferiu na sua beleza. Ela era apenas diferente. Os anos se passavam rapidamente e a guria já estava com 6 anos de idade e eu a amava como uma filha. Apesar dos pais dela tratarem ela como uma princesa, enchê-la de carinho, era comigo que ela passava a maior parte do tempo. E tinha sido assim desde o dia que ela tinha nascido. Então, um dia, o pai de Isabelle me chamou e me deixou encarregada de acompanhá-la todos os dias junto com o motorista, tanto na hora de levá-la para a escola como na hora de buscá-la, pois o colégio ficava na cidade, mais de meia hora de estrada. Já no primeiro dia de aula, Isa voltou chorando muito e dizendo que nunca mais iria à escola, pois todas as crianças tiraram sarro dos olhos diferentes dela. Até mesmo as empregadas da escola tratavam ela diferente. Então, depois do ocorrido, o patrão achou melhor contratar professores particulares para irem dar aula para ela, lá mesmo na fazenda. E mais, o patrão achou que seria uma ótima ideia construir uma escola para que os filhos dos empregados pudessem estudar também. Assim eles aprenderiam e ela teria contato com outras crianças. E isso a ajudou, e muito.
Mas o tempo continuou passando e em 1990, na época lá do Plano Collor, não sei o que houve direito, pois eu era apenas uma empregada, a babá de Isabelle, e nem estudos eu tinha, mas acho que ele foi roubado pelo sócio, pois ele perdeu quase tudo que tinha, ficando apenas com a metade da fazenda, tendo que entregar a metade da mesma para o seu sócio. E no dia que o sócio foi lá passar a cerca, dividindo as terras, foi muito pior. Ele ficou mal, bebeu o dia todo. Depois disso, Isabelle foi estudar na escola pública e mesmo sofrendo terrível bullying por causa de seus olhos coloridos, se mantinha forte, pois ela sempre me falava que queria que os pais sentissem orgulho dela, que ela faria de tudo para ver os pais felizes de novo. Eu estava orgulhosa da minha menina. Foi nos momentos de adversidades que ela ficou mais forte, pois ali ela tinha 12 para 13 anos, mas com a maturidade de uma mulher. Alguns meses se passaram, depois da divisão da fazenda, e algumas coisas estranhas começaram a acontecer. No começo, ouvíamos apenas uivos distantes, depois mais perto da casa grande. Depois, começaram os ataques aos animais domésticos, como galinhas, porcos e até mesmo o pouco de gado que eles ainda tinham apareciam destroçados, mortos. Esses acontecimentos estavam deixando o clima muito tenso por lá na fazenda. Aos poucos, os peões estavam ficando com muito medo de trabalhar lá. Falavam que a fazenda estava sendo atacada por lobisomens. E iam embora. E para piorar, o ex-sócio do patrão queria comprar a fazenda, coisa que ele jamais faria, pois ele amava aquele lugar, ele cresceu ali. Nos dias que se seguiram, a patroa foi à cidade e o carro dela quebrou na estrada. O patrão saiu para buscá-la, já estava anoitecendo e quando a encontrou, a noite já tinha caído. Ele a encontrou com o carro rodeado de enormes lobos, lobos de olhos vermelhos, lobos estranhos e feios, o que ele achou muito estranho, muito mesmo, pois ele cresceu naquele lugar e em toda a região, não só naquela fazenda, nunca tinha sequer falado que alguém tinha visto aquele tipo de animal. E mal ele sabia que os acontecimentos daquela noite era o que traria a tragédia, a desgraça que recaiu sobre eles. Ele vendo aqueles monstruosos cachorros ao redor do carro de sua esposa, ele não pensou duas vezes, sacou seu revólver calibre 38 e atirou contra aqueles animais. E acabou acertando em cheio um deles, e assim que os outros correram, ele então tratou de resgatar a sua esposa e colocar no carro dele. Ele a ajeitou no carro, notou que ela estava rígida, mas não deu muita atenção. Foi para casa, mas todo aquele esforço foi em vão, pois o pavor dela diante daquelas feras foi tanto que ela acabou morrendo do coração. Naquela mesma noite mesmo, lavaram a patroa e prepararam ela e seguiram com o velório. E durante o velório da patroa mesmo chegaram várias pessoas. E dentre essas pessoas, algumas falaram que no sítio vizinho também estava tendo um velório, só que privado, sem ninguém de fora,
pois parecia que alguém teria atirado contra um dos filhos do ex-sócio do meu patrão. Outra coisa que reparei no velório é que, além de estar tremendo muito, se notava o nervosismo, Isabelle não derramou nenhuma lágrima daqueles olhos coloridos. Ela apenas tremia e apertava uma mão contra a outra. Ela deu um beijo na testa do corpo da mãe no caixão e chamou a mim e ao pai para conversar em um canto reservado. Ela nos disse que sabia o que eram os bichos que atacaram sua mãe no carro. E depois do que ouviu no velório, ela tinha certeza. Sim, ela tinha certeza que o ex-sócio do patrão, ou seja, do pai dela, e toda a família dele viravam bicho e estavam fazendo aquelas coisas horríveis para que eles vendessem a outra metade da fazenda para eles. No começo da conversa, o patrão relutou contra essa verdade, mas contra fatos, não há argumentos. Então, Isabelle acabou convencendo ele. Ainda mais que durante a madrugada dava para ouvir uivos doídos vindo das matas perto da outra metade da fazenda. No outro dia, depois de enterrar a esposa, todo arrebentado de dor, o patrão mal chegou em casa e um peão da fazenda vizinha chegou lá na casa grande e entregou um envelope para ele. Assim que ele o abriu e leu, arregalou os olhos. O bilhete dizia em letras grandes e vermelhas: filho por filho. Naquele dia mesmo, todos os empregados que ainda estavam trabalhando para ele na fazenda foram embora. Foram por medo de lobisomens e também medo do ex-sócio. Desesperado, o patrão me chamou para conversar e perguntou se eu também partiria. Eu lhe disse que não, que eu jamais deixaria minha menina, ainda mais agora que ela tinha acabado de perder a mãe. Aquela hora ela precisava de mim. Ele então me deu uma pasta com alguns papéis e disse para eu tentar tirar a menina em segurança da casa, que ele ia ver o que podia fazer para me ajudar a proteger a filha dele. Ele faria tudo o que fosse possível para salvar a filha. E assim seguimos com um plano. Naquela tarde, coloquei um sonífero forte no leite de Isabelle, pois foi a única coisa que ela consumiu aquele dia, pois nem almoçar ela tinha almoçado. E com a ajuda do patrão, colocamos ela em um colchão, em um mini celeiro que tinha nos fundos da fazenda. O celeiro era bem resistente, feito com madeira boa, e conforme tínhamos combinados, eu ficaria lá com as luzes apagadas com ela, até que chegasse alguma autoridade. E o resto do plano, o patrão não me contou de jeito nenhum. Por mais que eu perguntasse, ele disse para eu ficar no celeiro com a menina e quando fosse seguro, tirasse ela de lá, ou saísse apenas quando chegasse alguma autoridade. Ele foi categórico. Ele então entrou na casa grande, mas não trancou nem as portas e nem as janelas. E aí a noite chegou. Ele deixou várias luzes da casa grande acesa e logo ouvi passadas pesadas correndo em direção à casa e uivos e grunhidos daqueles bichos malditos. Eram 3 deles. Os bichos eram mesmo horríveis, bem mais feios do que se possa imaginar, pois eu já imaginava eles de ouvir o patrão contar. Eles eram negros e muito grandes, tinham pelos ralos,
por todo o corpo e um fedor tão forte que nunca mais senti um fedor igual em todos os meus anos de vida. E olha que tenho muitos anos de vida. Tinham os membros do corpo todos desproporcionais. As patas da frente eram bem maiores que as de trás, e as de trás pareciam ter 2 joelhos. Dentes saindo até para fora da boca, cheia de baba e espuma, e garras grandes e afiadas. Aqueles bichos pareciam terem saído das profundezas do inferno, pois tinham olhos vermelhos como do próprio demônio. Eles entraram na casa e logo eu pude entender quando o patrão me disse que faria o possível para salvar a filha. Assim que aqueles bichos horrendos entraram na casa, ouvi tiros e logo a casa incendiou todinha. Estava completamente tomada pelas chamas. Um daqueles demônios peludos e nojentos conseguiu sair daquele lugar, mas como estava com o corpo em chamas, mesmo rolando no chão feito um louco, grunhindo e arfando, tentando apagar as chamas, ele morreu queimado. Eu peguei minha menina, mesmo desacordada, nos braços, coloquei uma charrete, cobri com feno e saí daquela fazenda que ardia como o próprio inferno. Era fogo para tudo quanto é lado. Joguei os documentos que o patrão me deu nas chamas da casa antes de sair, ficando só com dinheiro em espécie, que até que era bastante. Fugi para bem longe daquele lugar, levando Isabelle, como prometi ao pai dela. Mas a tristeza tomou conta da menina, pois ela disse para mim que não conseguiria viver sem os pais. Conforme os meses passaram, vi minha menina definhando pouco a pouco, até que morreu de depressão. E olha que eu fiz de tudo para tentar salvá-la, mas de nada adiantava. Até hoje não consigo esquecer dos dias felizes, antes da crise, antes do sócio e antes dos malditos lobisomens. Que triste a sina de minha menina Isabelle, minha linda menina de olhos coloridos. E aí, meus aterrorizados, deixem a sua opinião sobre o relato, sobre a história, o que vocês acharam nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para mim. Eu achei bem triste esse relato, né? Que essa menina, Isabelle, tinha tudo para ser feliz. Pais que a amavam, uma babá que tinha ela como uma filha. E tudo acabou dando errado quando o pai acabou se envolvendo com uma alcateia de cane do inferno. O pior tipo de lobisomem, que não devem nem ser chamados de lobisomens e sim de demônios, né? Então, é a opinião de vocês que importa para mim. Deixe nos comentários. Agora também eu vou aproveitar para agradecer a todos vocês por terem ficado comigo aqui até o final do relato. E aproveitar também para agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube. Também quero agradecer a todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. Também quero aproveitar para pedir para vocês dar uma visitinha lá na página do canal, a página Angel Black Contos de Terror, lá no Facebook. E você aí que tem aquele relato que você viveu ou soube de alguém que viveu, ou aquela história que te contaram, ou aquele conto que você escreve super da hora,
bem interessante, manda lá para o e-mail da página, que aí eu estarei compartilhando com todos, contando aqui no canal. Tá bom, galera? O e-mail vai ficar lá no primeiro comentário do vídeo, tá bom? E obrigada, obrigada, obrigada. Eu não canso de dizer obrigada a vocês por estarem sempre comigo. E aproveitarei para pedir para vocês estarem compartilhando e compartilhando, ajudando o canal a crescer. E eu vou fazer sempre o melhor de mim, sabe? Para poder trazer conteúdo de qualidade para vocês. E boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês todos. Mua!